do canal Tangente BJJ e hoje estamos aqui mais uma vez com o quadro História de Faixa Preta, recebendo aqui o Black Belt, agora meu professor também, né? O William von Sosten. Aí sim, grande mancha. Beleza? Prazer estar aqui, prazer falar um pouquinho da minha história pra galera aí. Cara, o prazer é todo meu. O William é um cara que tem uma das referências do jiu-jitsu aqui em Ribeirão Preto, todo mundo tem ele como referência, a galera conhece a academia dele aqui, Strong Inside, todo mundo conhece. Uma academia super estruturada, eu não falo isso porque eu treino aqui, eu falo isso desde quando eu não treinava, que eu já falava isso pro William também. É uma das melhores academias de Ribeirão Preto, questão de estrutura, conforto, caras duros pra bater na gente. Ixi, tem uns aí que são difíceis. Bom demais. E vamos começar aqui fazendo umas perguntas pro William. Eu tenho certeza que muita gente de Ribeirão Preto o conhece e não sabe das coisas que eu vou perguntar aqui pra ele hoje. Eu mesmo conheço faz muito tempo e tinha muita coisa que ele me contou aqui fora das câmeras, aqui nos bastidores, que eu não sabia. Muita história bacana. Muito. Ô William, vamos lá. Quanto tempo de treino você tem? Fala aí pra gente. Legal. Eu comecei a treinar em janeiro de 2008, né? Eu cheguei a fazer uma aula experimental de jiu-jitsu em outubro de 2007, mas na época do trabalho, essas coisas não me deixava treinar, né? Em 2008, janeiro de 2008, eu comecei a treinar mesmo. Eu comecei a treinar até por causa do Zanetti. Eu era jornalista, sou jornalista, não deixei de ser. E eu fiz uma reportagem com o Zanetti, que tinha sido medalhista de ouro no Mundial da CBJJE, na faixa marrom. E eu fui lá e ele falou, pô, cara, vem fazer aqui, né, uma aula experimental. Isso só aconteceu em 2007, em outubro, uma aula experimental. Mas em janeiro de 2008 eu comecei a treinar e não parei mais. Você começou com o Zanetti? Não, eu comecei a treinar na Núcleo, com o Ligeiro, mas assim, por influência do Zanetti, na época me convidou. O Zanetti era da Núcleo também? Isso, o Zanetti era da Núcleo. O Zanetti, ele tinha filhotes de Buterrier na época, e eu era louco por Buterrier. E aí um desses filhotes ficou comigo, né? Morreu faz uns 2 anos, né? Ele viveu até os 13 anos. Nossa, que legal. E um desses cachorros. Então foi onde eu conheci o Zanetti, né? E aí o Zanetti falou, pô, vai lá treinar. Fiz essa matéria com ele, comecei a treinar em 2008, então janeiro de 2008. Então são aí 12 anos e meio, mais ou menos, de treino de jiu-jitsu. Hoje eu tô com 6 anos e meio de faixa preta. Então eu peguei a faixa preta aí com 5 anos e meio, mais ou menos, de treino, eu peguei a faixa preta. Já pode entrar na lista dos caras que pegou faixa preta mais rápido também. Eu peguei rápido, tem uns caras que pegaram com 3 anos, né? Mas eu peguei relativamente rápido, eu peguei muito cedo a faixa branca para azul, foi uma transição muito rápida, deu 6 meses, 7 meses. Depois eu peguei sempre nos tempos, né? 2 anos, 1 ano e meio, 1 ano. Você chegou a competir na faixa branca, caiu pra dentro dos campeonatos, assim? Foi algum campeonato importante ou foi só nesses regionais aí? Fui em um campeonato importante, foi o Mundial da CBJJE. Mas assim, eu falo pra todo mundo, né? Pros meus alunos, eu com 1 mês, eu falei assim, eu vou competir. Aí teve um interno da academia, aí eu fiz 5 lutas e perdi as 5. Mas minha felicidade com 1 mês de treino foi, cara, ninguém me finalizou. Então eu falei, pô, que legal. 2 meses depois teve outra etapa do interno e eu fiz 5 lutas e ganhei as 5, finalizei 4 e ganhei uma por ponta final. Aí fui campeão, né? Aí eu ganhei um regionalzinho sem kimono que teve e com 3 campeonatinhos eu fui lutar o Mundial da CBJJE. Eu tinha 5 meses e meio mais ou menos de treino e aí eu fiz 6 lutas, finalizei 5 e na minha final, cara, foi muito legal, assim, foi engraçado, porque eu tava muito nervoso, né? Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, muito nervosa. E na final, eu encaixei um triângulo, o cara saiu. Eu encaixei um estrangulamento, o cara saiu. A hora que o cara saiu do meu estrangulamento, eu chutei ele com os pés pra afastar e bati no chão, assim, né? Tipo, desistindo da luta. E eu tava ganhando de 2 vantagens. E aí, porque eu tava, assim, a cabeça, coisa, é o que eu falo, é coisa de faixa branca, né? A cabeça não tava funcionando, eu tava nervoso, vomitando, passando mal. Esses caras vão me matar, eu vou desistir antes, né? E aí acabei sendo vice-campeão na CBJJE com 6 lutas, foi bem legal. Passado um mesinho mais ou menos disso eu graduei, né? Com 6 meses e meio, quase 7 meses eu graduei. Pegou azul? Peguei azul. Aí na azul tem uns regionaizinhos, nada muito fora disso, né? E fiquei 2 anos, mas eu tava muito focado em trabalho ainda, né? Viajava muito a trabalho na época. E aí na roxa foi a faixa que eu falo que é a faixa que eu me descobri no jiu-jitsu, né? Todo mundo comenta, fala assim, pô, eles têm um jiu-jitsu bem agressivo, bem pra frente, né, pra pegar e tal. E eu acho que a roxa foi essa fase, né? Eu trabalhei muito o meu nervosismo, então meus primeiros campeonatos de roxa eu era muito nervoso, muito ansioso, eu passava muito mal, ficava muito estressado. E com o passar do tempo foi melhorando minha confiança nos campeonatos.
e eu acho que competi muito bem no jiu-jitsu na roxa, né? Tem até algumas histórias bem legais na roxa assim comigo, principalmente envolvendo os irmãos Miau, né? Eu na roxa eu tenho um campeonato sertãozinho muito duro assim. Foi um campeonato que eu quase ganhei do Paulo. Eu tava ganhando do Paulo até os últimos 20 segundos de luta. Eles vieram pra Ribeirão, pra Sertãozinho. Pra Sertãozinho, já eram super famosos. Era Copa Sertão ou não? Era a Copa Sertão da Kamikaze, se eu não me engano. Eu não lembro direitinho. Hoje é o Dedé que organiza, mandar até um abraço pro Dedé lá. Ô Dedé, grande Dedé. E aí, assim, esse campeonato eu lembro que eu fiz uma luta muito dura com o Paulo. Eu raspei ele, quase passei a guarda dele, assim, de vantagens e tal. Essa luta tem no YouTube, muita gente já viu. Eu quero assistir também, eu não vi ainda não. E no finalzinho, cara, ele me raspa, e aí quando ele me raspa, ele ganha por uma vantagem de mim, né? A gente empata em pontos, e ele ganha de uma vantagem, se não me engano, de mim. E ele ganhou a luta bem no finalzinho. E aí ele foi e fez a final com o Parmeza, e perdeu. O Parmeza ganhou dele de uma vantagem. O Parmeza, a galera que não sabe, ele é o seu professor, que te graduou a faixa preta. Que é o meu faixa preta, que me deu a faixa preta, meu professor, meu grande amigo, tá hoje em Dubai, morando, e dando aula de jiu-jitsu. E aí o Paulo perdeu dele, e isso virou uma notícia na Gracie Mag, porque naquela época eles já eram famosos e o Paulo chorou muito. E aí saiu assim, o dia que o Paulo Miau chorou, aí rodou essa foto e tal. E ele chorou porque ele perdeu do Parmeza na final do absoluto. Né? E era uma época que era muito difícil para eles, são muito amigos meus, né? E para eles dependiam do dinheiro que eles ganhavam no campeonato. Eles vieram até Ribeirão Preto, até Sertãozinho, e não ganharam o dinheiro. Então isso foi ruim para eles, além da parte competitiva e tudo mais. Passado um tempo, umas 3 semanas, a gente se encontrou de novo em Franca. Eu, Parmeza e o Paulo de um lado e eu do outro lado. E eu fui ganhando, e aí chegou na final eu e o Paulo. E o Paulo falou, vamos dividir? Vamos fechar? Vocês fecharam. Aí a gente fechou. E eu tenho essa medalha guardada no meu quarto de medalhas até hoje, que eu falo que foi uma medalha importante. Da amizade que vocês pegarem Sertãozinho e tal. Sim, porque ele falou, pô, esses caras assim são duros, né, cara? Pô, tal. A gente pegou uma amizade, começamos a conversar com eles. E aí eu fechei com ele, falei, pô, cara, tem uma foto eu com o Paulo Miau segurando dinheiro, né? Porque o Paulo Miau quis fechar o campeonato com a gente, cara. Fiquei super feliz. Falei, pô, acho que o nosso jiu-jitsu tá valendo alguma coisa por aí, né? Poxa, com moral. Mas a moral grande mesmo, cara, veio um mês depois, que eles decidiram lutar o Brasileiro de Equipes e eles não tinham atletas leves lá na Cícero Costa. Cícero Costa ainda era pequena, não era uma equipe grande igual é hoje. E aí o Paulo e o João Miau convidaram eu e o Parmeza para formar um time, junto com mais um terceiro cara, com um quinto cara, quer dizer, para lutar o Brasileiro de Equipes. E esse Brasileiro de Equipes foi muito legal, porque eu me senti muito especial nesse campeonato. A gente chegou na semifinal o Paulo ganhou a luta dele, o Gugu perdeu, o Parmeza ganhou. Aí foi pra quarta luta, porque você tem que ganhar 3 lutas pra sua equipe avançar. Então tava 2-1 pra nossa equipe. E o João Miau fez a quarta luta com o Márcio André, e perdeu a decisão dos árbitros. E aí foi pra quinta luta, decidi, tava 2-2, que era comigo. E aí eu fui finalizar o cara rapidinho, em 30 segundos, e a gente garantiu a vaga na final. Aí fomos pra final, na final o Paulo lutou a primeira luta, ganhou, o Parmeza lutou a segunda, ganhou. E o Cícero me colocou pra fazer a terceira luta. E eu ia lutar com o cara mais duro da Nova União na época, porque o Márcio André ainda tava surgindo. Na época tinha um cara chamado Polenguinho, que é um cara que já tinha ganhado o Mundial, tinha ganhado um monte de campeonatos e tal, depois ele até deu uma sumida, ele pegou a preta, mas ele sumiu das partes de competição e tudo mais. E o Paulo ficava assim pra mim, cara, você vai lutar com o Polenguinho, cara, ele é muito duro. Eu falei, puta, meu psicológico foi lá pra baixo, né? E aí eu comecei a lutar com esse Polenguinho, realmente o cara era muito duro, mas eu peguei ele com 40 segundos mais ou menos, eu entrei umas 2 entradas de triângulo, ele saiu na terceira, encaixou, peguei, tem essa luta também no YouTube. Aí a gente foi campeão por equipes, né, ao lado deles, e daí nasceu uma puta amizade, assim, que a gente tem até hoje, eu e o Paulo. Foi nessa época que inclusive eu até vi uma luta que eu até às vezes mostro pra galera que tá começando, em relação a peso não sei se é o João ou o Paulo lutando com o Otávio Nalate na faixa roxa, foi mais ou menos nessa época. Foi nesse dia que eles lutaram, foi o João com o Nalate, no absoluto da FP, do Circuito Paulista. Nesse mesmo dia eu fui campeão do Circuito Paulista na meio pesado, ganhei de um cara muito duro, que hoje em dia é um atleta que está lá fora dos Estados Unidos, continua lutando muito campeonato, medalhando em grandes campeonatos, que é o Arnaldo Maidana. Só que o Arnaldo Maidana subiu, hoje luta de pesado super pesado. Eu na época era um médio subindo para meio pesado, e ele era um pesado descendo para meio pesado. Em torno de uns 85. Eu tinha uns 83, 84, ele tinha 88, cravado. E eu ganhei dele, aí eu lembro que foi muito legal, porque eu falo, né, você vê, o psicológico, né, o Parmeza,
ele sabia que eu era ruim de cabeça, aí ele falou isso foi na semifinal que eu ganhei do Arnaldo Maidana, na verdade. Ele falou assim pra mim, esse cara aí é freguês do Bolha, Bolha vive batendo nele. Eu falei, pô, cara, eu vou tomar bem contra o Bolha, né, nos treinos, né, acho que dá pra eu ganhar desse cara, né. Aí eu fui e ganhei do cara, finalizei ele numa chave de pé. E aí, beleza, aí fui pra final, o Parmenas falou assim, esse cara aí que você vai lutar na final, cara, putz, lutei com esse cara umas 3 vezes, mano, arrebentei com ele e tal. Eu falei assim, Parmenas, você é você, né, cara, você é muito bom. Eu falei, não, você vai bater nele fácil, Eu fui lá e ganhei do cara numa chave de braço. Acabou a luta, o Parmenas falou assim pra mim, cara, o Bolha já perdeu umas 15 vezes desse Arnaldo Maidana, e semana retrasada eu lutei com o cara que você fez a final e o cara me pegou no armlock. Eu falei, cara, se você falasse isso pra mim, eu ia perder do cara. Ele falou assim, então você tá vendo, tipo, a cabeça às vezes é muito boa, e foi muito bom ter o Parmenas nesse aspecto, porque o Parmenas é um cara que sabia trabalhar bem a minha cabeça. Vou fazer o seguinte, Parmenas, eu quero você como meu psicólogo. O Parmenas trabalhou muito bem. Eu falo, cara, eu tive uma mania muito feia, legal. Eu falo até pra todo mundo que treina jiu-jitsu, não virem de 4 apoios. Não virem de 4 apoios. É errado. Ainda mais hoje em dia. Se você vier aqui na academia, virar de 4 apoios, estiver rolando com o Jefferson, acabou, cara. Com o Pedro, com o Gabriel, com o Bruninho, com vários caras. Não vira, cara. O cara vai pegar suas costas. E campeonato aí fora é a mesma coisa. Se você deu as costas, o cara pega. Hoje em dia é outra coisa. E eu tinha essa mania, virava muito de 4 apoios pra defender guarda. E o Parmenas tirou essa minha mania na porrada. Eu virava de 4 apoios, ele dava soco na minha costela. Ele não vira de 4 apoios. Cara, e você falando aqui, a minha orelha tá até vermelha, que é a coisa que eu mais faço. Não pode. Não, eu comecei a treinar agora faz pouco tempo, porque na Strong eu vou largar desse costume aí. Aí sim. Mas assim, quando o cara não tem a guarda muito boa, então ele tem que deixar o cara passar. Cara, eu falo assim, treino é o lugar sagrado, né, gente? O lugar mais importante pra gente é o treino. Então assim, não tem problema o cara passar sua guarda no treino, cara. Tipo, o que você faz? O cara tá passando a sua guarda, deixa ele passar, não vira de 4 apoios, trabalha a reposição. O que vai acontecer? Hoje o cara passa a sua guarda, você repõe. Aí daqui um tempo, o cara vai passar a sua guarda, ele não vai mais estabilizar, você já vai começar a repor antes dele estabilizar. Aí vai chegar um tempo que ele vai começar a passar a guarda, você já vai estar estabilizando antes. Até que vai chegar um momento em que você já vai estar antecipando o movimento de passagem do cara. Legal. Então, cara, e essa lição eu aprendi na marra com o Parmesa, mas o cara que sempre eu ouvi falar isso era o Rômulo Barral. O Rômulo Barral sempre falava isso aí, cara, melhor o cara passar do que você virar de costas. Olha aí que da hora. É. Não, muito bom. Então toda essa história foi na faixa roxa, né? Isso, a faixa roxa foi a faixa que, assim, que moldou o meu jiu-jitsu, né? Foi a faixa que eu comecei a passar guarda, eu não passava guarda até a faixa roxa, só fazia guarda. Foi onde eu comecei a treinar um pouquinho de quedas, né? Na verdade eu melhorei minhas quedas mesmo foi na preta, mas na roxa foi onde eu comecei a treinar um pouquinho mais de quedas. Eu tenho algumas quedas muito boas, então às vezes até me aventuro nos judôs aí, mas assim, nunca foi meu foco. Mas passar a guarda, porque eu sentia que era uma deficiência, o Parmesa puxava muito minha orelha, tem que passar a guarda, tem que passar a guarda. E aí foi onde eu comecei a passar um pouco mais de guarda também, né? E, o jogo preferido é ainda fazendo guarda. O campeonato eu chamo pra guarda, não tem jeito. Eu até subo pra passar guarda, mas primeiro eu chamo. Eu não tento quedar. Eu chamo, raspo, ou se chamar junto, às vezes eu subo e passo. Mas eu chamo. Campeonato eu sempre chamo. Interessante. Aí na marrom ficou quanto tempo, mais ou menos? Marrom fiquei 1 ano certinho. Eu lutei nos campeonatos na região, que eu ganhei tudo. Mas eu não competi muito na marrom, não. Na marrom eu tava trabalhando, eu tava com outros planos, né? Mas eu tava treinando muito bem na marrom. E fiquei 1 ano certinho, deu 1 ano, o Parmesa me graduou na faixa preta. Eu falo assim, né? O Parmesa, ele sempre foi o meu grande professor de consideração e professor real também. Porque quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu cheguei a pegar a faixa azul, eu treinava na nuca, peguei a faixa azul com ligeiro. Nesse momento o Parmesa já estava de roxa e ele começou a dar aula. Então eu comecei já a treinar nos horários do Parmesa, além de outros horários da academia que eu ia. Às vezes eu ia no da manhã, às vezes ia no da noite, às vezes ia no da tarde, mas eu treinava no horário do Parmesa. E aí eu peguei a roxa, não pelo Parmesa, porque o Parmesa era roxa. Então ele não podia me dar a roxa, mas eu peguei a roxa e treinava com o Parmesa. Aí o Parmesa pegou a marrom, e aí aconteceu a mesma coisa. Eu peguei a marrom com o Parmesa sem a marrom, então ele não podia me dar a faixa. Mas eu era aluno do Parmesa, e aí quando o Parmesa pegou a preta, passou um tempo aí de preta, ele me graduou de preta, né? Nesse tempo, assim, nessa transição de faixa, que ele graduou, assim, uma graduação à frente de você, no caso, assim, você pegou roxa, depois de 6 meses, assim, no caso, ele graduou para marrom? Não chegou, roxa, na roxa não chegou a dar... O roxo Parmesa ficou muito tempo de roxa, tanto que a gente lutou o sul-americano de roxa, eu e ele, a gente tem foto junto no pódio de roxa, o brasileiro de equipes, a gente lutou junto de roxa.
Só que a gente lutou, acho que o sul-americano, aí ele já pegou a marrom. Aí quando ele pegou a marrom, no outro ano, no final do ano, eu peguei a marrom também. Então a gente sempre teve uma diferença da roxa até a preta de 6 meses a 8 meses de faixa, mais ou menos. Ah, entendi. Mais ou menos foi assim. Eu vi, você falou que de judô e tal, você é advogado também, né? Isso, é. Além de empreendedor, dono de academia, faixa preta, professor, ele também é advogado, gente. E, ó, precisar, já vou deixar aqui. Aí, ó. Chama o escritório lá. Vonsou sem advocacia. Aí, ó, tá doido, o homem faz um monte de coisa. E eu vi que teve um campeonato entre os advogados de judô. Isso. Eu vi você lá no pódio com a faixa branca, tinha um faixa preta, um faixa marrom lá no pódio também. Como que foi? Conta essa história aí pra nós. O brasileiro, a OAB, ela faz todo ano um brasileiro de judô, né? E aí, quando eu descobri que tinha isso aí, eu falei, posso lutar? Aí eu descobri que pode, tipo, não precisa ser faixa preta pra lutar, posso ser faixa branca e lutar lá. E o problema é que você luta com as faixas pretas, inclusive, né? O absoluto é assim mesmo? É, não, tá, até a categoria. Por exemplo, na categoria, eu lutei, eu era faixa branca, eu ganhei de um faixa laranja e de um faixa roxa. Eu fui campeão na minha categoria. E aí, no absoluto, eu lutei contra 3 pretas e um marrom. Eu ganhei de 2 pretas, ganhei de um marrom e perdi de um preta na final. E foi legal, assim, porque assim, na categoria que eu peguei umas pessoas que eram menos graduadas, era laranja, era roxa, eu cheguei a quedar muitos deles, né? Os pretas já é mais difícil, né? Os caras, pô, são pretas, base, né? Né? Óbvio. Então o que eu fazia muito? Eu entrava muito Tomoe Nage. Eu entrava os Tomoe Nage neles, eu lembro até que na minha primeira luta da categoria, eu peguei um cara muito rápido. Aí eu entrei um Tomoe Nage nele, ele defendeu, ele já caiu fechando o cotovelo. Aí eu entrei o segundo Tomoe Nage nele, ele defendeu fechando o cotovelo. Aí o juiz me puniu, me deu um Shido. Aí eu entrei o terceiro Tomoe Nage nele, ele defendeu de novo. Eu tomei o segundo Shido, no terceiro está desclassificado. Aí eu falei, putz, não posso, né, tomar outro. Aí ele fez o quê? Ele entrou uns Tomoe Nage em mim. A hora que ele entrou um Tomoe Nage em mim, eu quebrava o quadril no alto e passava a guarda dele. Aí eu passava a guarda dele, só que ele rapidinho ele virava de barriga pro chão. Aí não dava nada de ponto pra mim. Então assim, ele não conseguiu me jogar e eu também não conseguindo jogar ele. Aí faltava acho que uns 20 segundos, eu falei assim, cara, eu vou perder, o que eu faço? Eu falei, já sei, toda hora que eu chamo ele no Tomoe, ele cai fechando o cotovelo pra não tomar armlock, que era o que eu tava fazendo. A hora que eu chamei ele no Tomoe Nage, que ele fechou o cotovelo, eu já entrei com as 2 mãos na gola, estrangulando. Aí eu comecei a arrochar o estrangulamento dele na guarda, assim, muito forte. Aí que ele fez, ele segurou na minha mão e começou a abrir pra esticar. A hora que ele abriu pra esticar, eu virei no armlock. Aí eu peguei ele, faltando acho que 10 segundos pra acabar a luta. Aí eu ganhei as outras 2 também, finalizei os outros faixas preta e marrom. E na final eu acabei perdendo, tomei não lembro qual golpe foi um Sumigaeshi, não lembro qual foi, eu tomei um golpe lá. No primeiro eu defendi, mas no segundo eu caí. No judô, assim, eu não entendo nada, praticamente nada. Você falando assim, às vezes eu fico mó curioso querendo perguntar. Eu sei assim que tem um tempo para você finalizar depois que você aplica o golpe, como que funciona? Na verdade o judô ele muda muito essa regra, cara. Tem ano que os árbitros são mais tolerantes à luta de chão, tem anos que não. O que você tem que entender é o seguinte, a hora que a luta vai pro chão, ela tem que desenvolver. O juiz tem que perceber que ela está evoluindo. Se o juiz achar que a luta está parada, você está esperando uma oportunidade, ataquei aqui, não deu certo, ataquei aqui, não deu certo, o juiz já para. Então se ele já entrou a mão, a outra mão já entrou, já deu perigo, aí ele vai soltar o tempo, até o cara defender ou até você pegar. Tá? Mas geralmente assim, você tem que estar proativo. Se não estiver proativo, o juiz vai parar e vai voltar em pé. E eu vejo assim, muitos, eu inclusive assistindo até nas Olimpíadas, se qualquer entrada de queda relou as costas no chão, aí já para e volta em pé de novo, vai a pontuação? Aí vai depender do jeito que você bateu. Bateu de costas inteiras no chão, é o famoso ippon, né? Bateu de lado, meia costas na verdade, você vai ter o vazare, né? E aí tem algumas outras pontuações. Tem época que eles estão com cocá, aí tiraram o cocá, aí virou uma outra pontuação, então eles mudam muito essas regras, né? Falando em pontuação, galera, o William também ele é árbitro, da Federação Paulista. Da IBJJF. IBJJF, e inclusive ele até arbitrou algumas lutas minhas, vou até passar umas fotos aqui. Ele roubou pro cara, porque naquela época eu não era da equipe dele, mas ele já combinamos aqui, eu vou molhar a mão dele, quando ele for dar minha luta ele vai roubar pra mim. Brincadeiras à parte, gente. O William também é árbitro, isso aí você fez... Quantos cursos você... eu já fiz alguns cursos. A primeira vez que eu até brinco, né? A Bruna, que é a minha sócia, ela fala assim, você é muito estranho, cara. Porque eu falava assim, meu sonho é ser árbitro, meu sonho é ser árbitro. Aí eu fui, e tanto que eu fiz o curso pra virar árbitro. Quando eu fiz o curso pela primeira vez,
ele funcionava de um outro jeito. Era um curso de arbitragem, hoje é seminário de arbitragem. Antigamente era curso de regras, hoje é seminário de regras. Era o curso de regras e o que acontecia? Você tinha que ter uma nota 6 mínima para você se diplomar. Não quer dizer que você vai ser árbitro. Você tinha que ter uma nota 8.25 mínima para você entrar para o quadro de estagiário de árbitro. 8,25. Ou seja, no grupo que eu fiz o meu exame, que foram 60 e poucas pessoas, só 3 passaram com nota de 8,25. A minha nota foi 9,75. Eu passei com uma nota muito boa. E aí, imediatamente, eles já me chamaram para fazer estágio. Então, eu estagiei no SP Open, estagiei no Curitiba Open, né, e algumas outras coisas. E aí, o que aconteceu? Com o tempo, eu fui sendo chamado pela FP para arbitrar os regionais. Às vezes eles iam pra cá, tinha algum campeonato que me indicava, ó, chama o William, que o William é árbitro, tal. Então às vezes eu arbitro com eles assim. Mas eu não sou uma pessoa que tem muito tempo pra falar assim, não, vou me dedicar à arbitragem, então eu vou viajar para todos os lugares para arbitrar. Eu arbitro quando dá tempo, eu mando e-mail pro Totti, né, falo, Totti, vai ter arbitragem em tal lugar? Me coloca no time? Ele me coloca, eu vou, senão eu acabo não procurando muito. E agora recentemente virou seminário de arbitragem. Eu fiz a prova agora no Sul-Americano, tirei 10 na minha prova, fui o primeiro aluno a entregar a prova, inclusive. E aí, assim, sempre que dá, eu tô tentando arbitrar, né? Mas como eu tava, uns 2 anos e meio pra cá, eu foquei muito em competição, eu tava meio que deixando de lado a IBJJF pra arbitrar e me focando só em competir na IBJJF, né? Bacana. Tem também, eu sei o nome dele, porque ele já me expulsou bastante já das áreas de luta, às vezes quando eu tô ali assistindo uma luta. O Jeremias. O Jeremias, ele é o quê? O Jeremias, ele é árbitro da IBJJF, ele é coordenador, né, na verdade, e ele é o presidente de arbitragem da FPJJ, ele que sempre me convida para às vezes estar com o time aqui e tal. E vale lembrar uma coisa, né, o pessoal fala, infelizmente muitas pessoas não conhecem bem as regras do jiu-jitsu, isso é normal. Eu até vi o Álvaro Mansur, que é o grande expoente da arbitragem da IBJJF, ele fala que o jiu-jitsu é provavelmente o único esporte que o atleta chega para competir e ele não sabe as regras. Ele não sabe, os professores não sabem as regras, cara. A gente já viu absurdos de professor, o cara dá uma supinada do 100 kg, o cara fala, os 2 pontos de raspagem. Cara, não é, né? Ou então o cara sabe, olha pra torcida, gesticula pra torcida, aí o árbitro pune e o cara fala assim, não, pô, tá errado, não pode punir. Lógico que pode, tá lá na regra, falando que se você fizer qualquer coisa que conteste a decisão do árbitro, seja pro árbitro, seja pra quem tá do lado de fora, você vai ser punido. Então tem vários erros, então o pessoal reclama muito sem saber a regra. O pessoal que às vezes me conhece de arbitragem e tal, me manda mensagem, pergunta, pô, aconteceu isso na minha luta, foi erro? Óbvio, árbitro às vezes erra, é normal, tá? Mas, porque é muito rápido a luta. Mas assim, no geral, as pessoas elas reclamam de coisas que não tem o que reclamar. Não tem, acham que é uma coisa e não é, né? E eu sempre falo brincando assim, eu falo assim, que a única atitude que eu tenho errada como árbitro aqui na região, mas é proposital e eu já explico. Qualquer aluno meu, isso já aconteceu com alguns alunos meus, que empate, luta, que eu estou arbitrando, você pode ter lutado 1000 vezes melhor. Eu dou a vitória pro outro. E eu tenho alunos aqui dentro da academia que podem provar isso, que lutaram melhor, empatou a luta e eu dei a vitória pro outro cara. Mas isso aí é um erro, óbvio, né? Não se deve fazer isso. O certo é você avaliar sempre quem lutou melhor. Tem que ser imparcial. Né? Tem que ser imparcial, mas eu falo isso que isso é uma punição para os meus alunos em campeonatinho regional, às vezes que eles entram. Mas na verdade, de um bom tempo pra cá, eu já estou evitando. Quando eu vejo que é aluno meu, eu já peço para o árbitro puxar, só se o campeonato é muito pequeno e não tem jeito mesmo, né? Então já fica essa dica para os meus alunos, que eles já sabem que eles não podem empatar em área minha, não. Você falando de que os professores vão sem saber as regras, eu estou dizendo que ele não sabe as regras. Eu assisti semana retrasada, eu tinha visto na época que aconteceu o campeonato mundial, o absoluto do Mike Musumeci e o Ali, eles lutaram. E foi uma luta bem parelha, sabe? E o Ali ganhou e parece assim, que estava no canal da IBJJF. No finalzinho, parece ser, eu consigo ouvir o Caio Terra em português falando, o árbitro era brasileiro, né? Conversando com o árbitro, reclamando que o Mike Musumeci tinha ganho uma vantagem uma hora lá, que tipo, se ele ganha essa vantagem, ele ia empatar. E parece que o Ali ganhou por uma vantagem nessa luta. Isso, foi. Europeu. E ele foi europeu? Foi europeu. Aí ele pegou e começou a reclamar com o árbitro, e o árbitro foi lá e começou a conversar com ele, aí deixou assim, coisa assim de uns 20 segundos, você escutava o Caio Terra claramente reclamando
com o árbitro em relação a isso aí. Não que ele não saiba, né? Mas às vezes é um ponto de vista dele. Sim, né? tem coisas que assim, aí a gente fala, né? O Álvaro ele sempre fala, não existe interpretação do árbitro, não existe. O que às vezes pode acontecer é uma contagem de tempo que às vezes é um pouco rápida para alguns e às vezes não é para outros. Então, até a gente fala, né, a passagem de guarda, né, a toreada, o cara às vezes dá aquela toreada, ele passa da linha do quadril do cara, mas uma das orientações só vai ser vantagem se nessa toreada o cara correr para a cabeça do adversário, e aí o cara repôs, aí você dá vantagem. Se ele só tirar a perna do cara e o cara voltar, mas eu passei da linha do quadril. A orientação da IBJJF muitas vezes é que não se dê vantagem nesse aspecto. E aí vai ficar aquela briga, mas ele passou do quadril, então é vantagem. Não, mas o árbitro falou, não, mas não é. Não é. Porque aí vai ser um pouco da coisa de entender o que é uma passagem. Porque a vantagem, ela acontece quando existe uma passagem não estabilizada. Não é quando quase passa. Quase passar não quer dizer estabilizar. Quase passar é o seguinte, eu passei e não estabilizei 3 segundos, isso é vantagem. Então, eu fiz um movimento bonito, que foi lindo, maravilhoso, eu tirei as pernas do cara, mas cara, isso não quer dizer que isso vai ser vantagem, tá? Então tem muita gente que até entende o grosso das regras, mas as regras pormenores assim, às vezes que são as que fazem diferença em competição, às vezes a pessoa não sabe e depois fica reclamando. Então assim, quem quiser, eu sou super acessível, cara, manda mensagem pra mim, várias pessoas de várias equipes da região, alunos, atletas, professores, às vezes me mandam mensagem, confirma a posição, fala, professor, tô com dúvida, assim, assado, o que acontece? Aí eu falo, é assim, é assado, e detalhe, quando eu não sei, eu tenho um canal muito fácil de conversa, eu posso mostrar isso pra galera, com o Múzio. O Múzio é provavelmente o árbitro mais reconhecido hoje em atividade no mundo, o Múzio de Ângeles, já me ajudou a escrever artigos sobre regra. É brasileiro? O Múzio, ele é carioca, ele é lá do Rio, né? E ele é o principal árbitro hoje. Hoje é o que figura em quase todos os mundiais. Esse final de mundial geralmente é o Múzio. E ele sempre me tira dúvidas se eu preciso esclarecer alguma coisa. Então eu tenho um super canal aberto. Pode mandar pergunta pra mim que eu falo. Não, inclusive aconteceu uma situação, acho que tô lançando vídeo aqui no canal toda quarta-feira. Já fiz vários vídeos, tô programando esses vídeos. Aconteceu uma situação bem parecida com essa. Eu gravei um vídeo, o link está até passando aqui para vocês, podem dar uma olhada, e coloquei o título do vídeo como raspagem. E comecei a divulgar esse vídeo em todas as plataformas aí que eu conheço, né? Eu joguei no Face, nos grupos de Facebook, o link do YouTube. E no WhatsApp eu estou fazendo parte de um grupo que é do Alex Lobo, da Copa Extreme. Vou até mandar um abraço para ele organiza a Copa Extreme lá naquela região de Marília, ali, é um pouquinho longe daqui de Ribeirão Preto. Teve um professor, que é o Alex Bochecha, ele pegou e falou assim, bacana, os gordinhos usam muito, mas isso não é raspagem, né? Ele mandou lá no grupo. Aí na hora eu peguei e falei, ele falou assim, como árbitro, isso não é raspagem. Eu falei, quem sou eu, né, pra discutir com o rapaz? Antes eu vou procurar me informar, né? E outra, né, jamais eu ia discutir com ele ali mesmo, ele estando errado. Eu chamaria ele no particular. Mas aquilo me fez eu ficar pensativo. Eu revi o vídeo da posição, sendo que eu mesmo edito, eu revi o vídeo da posição, falei, cara, eu acho que ele tem razão. Já na hora, eu já mandei aqui pro professor. O professor na hora já falou pra mim, cara, eu vi esse vídeo, eu ia até te mandar uma mensagem, eu esqueci. Ele falou pra mim, realmente não é raspagem, porque ele toreia, né? Ele não toreia, não. Ele toma passagem, e o que ele toma passagem, ele faz a pegada de faixa, o cara já passado, né? E aí ele dá a supinada. Tem uma estabilização até ali. Sim, né? Ali no caso ele até ele estabiliza. E se ele estabilizar, além de tudo, ele dá os 3 pontos pro cara que passou. Mas se o cara fizer um movimento muito rápido, sem estabilizar, e o cara der a barrigada, vantagem pro cara que passou e nada pro cara que inverteu. Isto é, o cara vai estar lá em cima, agarrado na kimura. Se ele não pegar aquela kimura, ele tá perdendo. Vamos supor que falta assim 10 segundos para acabar, tá 0-0, acontece algo desse tipo. O cara que tá por baixo ali, quase tomando uma kimura, se defendendo, ganha a luta. O cara que tá tomando a kimura ganha. Porque assim, como eu falei, a kimura, o golpe de finalização, ele tem que ter real perigo. O cara encaixou a finalização, o cara tá segurando a faixa, não tem real perigo. Não tem real perigo, não tem vantagem. É igual estrangulamento, o cara encaixou a mão aqui. Se o juiz não vê que tá arrochado, não tem real perigo. Aí aquela situação, o cara pega o armlock, o outro cara é extremamente flexível.
Beleza, aí o juiz vai ter que avaliar. O cara que está tomando o armlock, para ele não tem real perigo, porque ele é um cara absurdamente flexível. Porém, não é essa a visão do árbitro, tem que pensar se o golpe tem real perigo. Uma pessoa normal bateria? Provavelmente. Então o golpe tem real perigo. Ah, aquele cara não bateu, não interessa. Uma pessoa normal bateria? Bateria, então tem vantagem. Se o cara está defendendo a Kimura aqui na faixa, não tem real perigo, não vai ter vantagem. Então o outro cara passou, ganhou a vantagem, tomou uma supinada, no final o cara encaixou a Kimura e o cara defendeu, acabou a luta, vantagem do cara que passou apenas. Ah, sim. Inclusive, até falando do pessoal daquela região de Marília ali, eu fui lutar o campeonato uma vez, eu acho que foi em Lins, aí no absoluto peguei um cara mais levinho que eu, tinha até uns caras maiores, e aconteceu, deu puxar pra guarda, o cara veio quase passando assim, eu na fechada, eu fechei a meia e encaixei a Kimura, sabe aquela Kimura que fica por baixo de meia guarda? Uhum. E isso foi meio que no finalzinho da luta, e tava bem empatado, acho que tava 2-2, e aí eu peguei, e o juiz deu a luta pro rapaz. Aí eu peguei, foi filmada a luta, fui até o James, né, que é o James que organiza o circuito interior, eu levei o vídeo, ele foi super educado comigo, mostrei pra ele, aí ele pegou e me falou exatamente isso. Mas você só encaixou, eu queria uma vantagem pelo fato de eu ter só encaixado, mas o cara tava até com a mão aqui, ó, e eu com a Kimura encaixada assim, aí ele meio que abraçou, queria abraçar minha cabeça e foi lá e segurou na meia guarda, né, essa mão, ele meio que esgrimou ali, e eu entrei. Aí ele pegou e falou isso pra mim, aí na hora eu nem discutia, porque a gente tem, quando a gente não tem certeza, é melhor ficar quieto, né? É melhor não falar. Tem tudo isso. Aí vamos falar também agora sobre o empreendedorismo. O William, ele tem essa academia aqui, a Strong Inside. Quanto tempo tem a Strong Inside aqui, William? A Strong Inside, ela tá com quase 3 anos, a gente faz 3 anos agora em junho. A gente montou a primeira academia, foi lá no Botânico, né? Ela era ali perto na avenida ali, aquela avenida principal do Botânico que tem ali. E a gente montou ela em junho de 2017. E quando foi outubro de 2018, a gente se mudou pra cá. A gente veio pra cá, esse prédio aqui. O Maurílio, que é um faixa preta meu, ele tinha esse terreno, ele falou, pô, vamos construir? Eu falei, vamos. Aí ele construiu pra gente, do jeito que a gente queria, a estrutura que a gente queria. Quando a gente montou a primeira unidade, a gente já abriu a academia, né? Eu já tinha, a galera já me conhecia como professor de jiu-jitsu e tudo mais. Então a gente já abriu a academia com 42 alunos, logo no primeiro mês. Então a gente começou a crescer muito rápido. E quando a gente estava com 1 ano lá, a gente já estava beirando uns 75, 80 alunos, e a academia estava pequena, não estava mais suportando, né? Aí aconteceu esse projeto, montamos aqui. Hoje a Strong está com 130 alunos mais ou menos. Nós temos alunos de todas as idades, eu tenho desde criança de 4 ou 5 anos até senhores de 65, 67 anos treinando. Eu tenho mais ou menos aqui uns 19 ou 20 faixas pretas. Eu tenho mais ou menos umas 30 meninas treinando, né, mulheres treinando. Eu tenho por volta de uns 30, entre homens e mulheres e crianças, 30, 35 faixas brancas, né, muitos coloridas. Eu tenho muitos competidores, eu tenho caras que não são competidores, eu tenho pessoas que estão aqui como objeto de realização pessoal da vida, para ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais feliz. Então a gente tem de tudo, a gente fala que o nosso principal lema aqui é o jiu-jitsu é para todos. Sim. E aqui você encontra todos os tipos de pessoas, cada um de com todas seu objetivo, formas, né? Pessoas de todas as classes sociais você tem aqui, convivendo igualmente, normal. Cara, quem treina aqui, quem já veio treinar aqui, quem conhece a gente sabe que aqui é um clima de muita amizade sempre, cara. Tipo assim, e fazer isso numa academia com 130 alunos é uma coisa que orgulha muito a gente, porque quanto mais gente você tem, mais fácil você ter atrito entre as pessoas. E a nossa cultura aqui dentro da Strong é sempre assim, cara, criar um clima muito cordial. Então é óbvio que pessoas têm mais afinidade com outras, mas ninguém aqui se desrespeita, ninguém aqui tem inimizade com ninguém. E assim, é fantástico ver que chega um aluno novo na academia, ele sempre é bem recepcionado. Novo que eu digo, não só novo que já treina, principalmente um cara que nunca treinou. As pessoas grudam nessa pessoa e falam, cara, faz assim, faz assado aqui, vou te ajudar assim. Quando eu comecei também era assim. Então a gente aqui tem um clima muito de ajudar as pessoas, né?
Então eu acho que isso é um grande diferencial aqui na academia. E hoje a gente já começou a abrir aí para professores afiliados, inclusive o Mancha hoje é um dos nossos professores afiliados aqui. Então a gente abriu esse projeto em janeiro praticamente, aí antes aí do coronavírus. Eu que apavorei. Ele falou que tava engatilhando. Era projeto. Era um projeto. Aí o Mancha chegou, conversou com a gente e falou, então vamos acelerar esse negócio. A gente resolveu tudo e hoje a gente já está aí com, se eu não me engano, 6 professores afiliados aqui na academia, dando aula com todo o sistema que a gente desenvolveu, sistema tanto de aulas como de marketing, sistemas didáticos, né, e por aí vai. A gente fala assim, né, que a parte técnica, o professor ele já vem com a sua bagagem técnica. A gente obviamente quer sempre aumentar a bagagem técnica, tanto nossa quanto dos nossos professores, mas a nossa ideia aqui é mais ensinar um pouco do que a gente aprendeu, mostrar um pouco da nossa experiência como professores, o que deu certo, o que deu errado, né, e o que der para eles aplicarem nas suas vidas como professores de jiu-jitsu. Muito bom, muito bacana. Tem mais algumas perguntas aqui que a gente vai fazer pro William em relação assim, não é porque você chegou na faixa preta, você não vai ter seus ídolos, né? Porque normalmente quem começa que se inspira, se espelha, inspira até em outros atletas. Quem é a sua inspiração no jiu-jitsu? Em quem você se espelha? Quem você gosta muito? Qual jiu-jitsu você fala, é da hora, é diferenciado, eu gosto desse cara? Tem isso, lógico? Sim, né? tem. Teve um vídeo esses dias, né? Que o cara fala assim, os top 5 dos atletas que nunca foram finalizados na faixa preta, né? Aí o número 2 ele dá pro Rafael Mendes. É do Jaime, né? É do Jaime. Mais ação jiu-jitsu, eu assisto. Ele deu o número 2 pro Rafael Mendes, e aí ele fala uma coisa assim, olha, todos aqui dessa lista lutam jiu-jitsu, menos esse cara. Esse cara faz qualquer coisa menos jiu-jitsu. Isso não é jiu-jitsu. Isso aqui é outra coisa, é outro esporte, é outra arte marcial, ele é o bruxo. Então assim, o Rafael Mendes é com certeza um cara que me impressiona demais pela visão, de como ele enxerga golpes de absolutamente todos os lugares. O cara é sensacional. Mas eu tô falando dele puxando um pouco para os caras mais novos, né? Então vou falar um pouquinho mais depois, Paulo Miyao. Para mim o Paulo Miyao é um cara sensacional, porque pela filosofia dele, as filosofias dele, o modo como ele encara o jiu-jitsu, como o jiu-jitsu é a vida dele, o modo como ele se dedica para treinar, como ele é competitivo, como ele aprende com os erros dele, como ele ganha, como ele perde, como ele se comporta, o modo do Paulo se comportar. Para quem não sabe, muito em breve, não sei exatamente ainda quando, eu estou para publicar um livro sobre o Paulo Miyao, né, uma biografia do Paulo Miyao, com textos do Paulo Miyao também. Então sou eu contando a história do Paulo Miyao e o Paulo Miyao completando com alguns textos próprios dele. Muito em breve aí a gente deve ter esse livro aí. Já está pronta a minha parte desde o ano passado, finalzinho do ano passado. E aí agora o Paulo está terminando de fazer umas coisas para a gente fazer isso aí. Provavelmente vai ser disponível em e-book, pelo Amazon, alguma coisa do tipo, né? Legal. Agora, dos caras mais antigos, assim, eu falo assim, cara, 2 caras que até hoje bem ativo, né, que é o Rômulo Barral, tipo de guarda, sempre gostei muito, tanto que a minha passagem de guarda ela é muito, muito baseada na dele. Eu passo cruzando o joelho, estrangulando, é o que eu gosto de fazer, é o meu jogo forte, que é o jogo dele, né. E eu falei até com ele, né, eu fui fazer o Aurora Boreal. Quando o cara foi gravar comigo a reportagem da Aurora Boreal, eu tava com a camiseta da Everyday Porrada. E ele viu pelo Facebook, esse cara tá usando a camisa da Everyday Porrada, né? Aí quando eu fui lá no PAN, nos Estados Unidos, que eu ganhei o PAN, ele veio conversar comigo, falou, puta, cara, ficou muito legal aquela matéria da Aurora Boreal, você com a camisa da Everyday Porrada e tal. E eu falei pra ele, falei assim, cara, eu sempre fiz muito pé no bíceps, né? Eu fazia gola e manga, gola cruzada e manga paralela e pé no bíceps, né? Pra poder trabalhar a guarda. E eu via muito ele fazendo isso com a gola paralela, e eu não conseguia. Cara, isso era muito difícil pra mim. Aí eu falei pra ele, de tanto ver ele fazer, eu comecei a treinar, e comecei a fazer. Então hoje eu tenho um domínio muito forte de gola paralela e manga paralela, pra dominar o adversário e atacar de gola cruzada. E foi o que ele falou assim, pra mim quando eu queria segurar o cara era gola paralela. Quando eu queria atacar era gola cruzada, manga e gola cruzada, manga e gola paralela. E pé no bíceps, né? Então assim, foi um cara que me inspirou muito no meu próprio jogo. E um cara que eu gostava de ver,
Não que eu peguei do jogo dele muita coisa, mas eu gostava muito de ver o Marcelinho Garcia. Nossa senhora. Nossa, eu gostava muito de ver ele lutar, cara. Top demais. Inclusive, eu acho que ele é um dos pioneiros, assim, a sair do Brasil e ir para os Estados Unidos, né? É, uma academia das mais antigas que tem lá em Nova York, né? Junto com a do Renzo. E hoje tem, acho que as maiores academias de Nova York hoje são a do Marcelinho Garcia, do Renzo, a Unity, que é do Murilo Santana, que inclusive já veio treinar aqui com a gente aqui na Strong. E ali na região ali tem a do JT Torres também, que é um pouquinho mais afastada ali, né? Mas são as maiores academias de Nova York. E o Marcelinho Garcia tá lá há muitos anos, criou grandes atletas lá e tá muito bem, tá muito bem. Todos esses caras, além de ser bons de jiu-jitsu, são empreendedores também, né? Tem os negócios de fora do Brasil, as academias, né? Que todo mundo aí que já entrou no universo nosso do jiu-jitsu conhece. Muito bom. E uma coisa também, gostaria muito de perguntar, você tem alguma assim, tô vendo você falando das passagens, da guarda, de pegada, finalização favorita? Eu imagino algumas já, porque eu já vi assistir já algumas lutas suas, mas fala pra galera aí. Eu gosto muito, assim, eu falo, graças a Deus, eu tenho um bom repertório de finalização, né? Eu pego de onde aparece, onde vacila eu tento pegar. Mas, assim, pensando numa sequência do que eu mais uso, acho que a finalização que mais sai em mim primeiro é triângulo e depois seria chave de pé. Chaves de pé, não necessariamente pé reta ou americana de pé, mas chaves de pé em geral, leg lock também. A ferramenta que eu mais uso para buscar essas opções é o omoplata. Então eu ataco muito omoplata. No omoplata, geralmente é onde eu vejo a reação do adversário para ver se eu vou para um triângulo, um arm lock, ou se eu vou para um pé, seja americana de pé, pé reto, leg lock, alguma coisa do tipo. Seria talvez esse aí as mais, mas eu gosto muito de dar mão de vaca, eu gosto muito de estrangulamento de gola cruzada, tanto na guarda quanto passando guarda. Eu gosto muito do loop choke, ataco muito rápido do loop choke também. Gosto muito de estrangulamento das costas, de arm lock das costas. Eu gosto de umas coisas meio diferentes também. Então, eu gosto de fazer chave de rim, eu gosto de fazer chave de virilha, chave de panturrilha, chave de bíceps. Assim, eu gosto de fazer umas coisas que às vezes a galera não tá esperando muito, assim, né? E dá certo. Eu ataco muito hoje. O meu jogo principal é guarda aberta. Mas quando às vezes cai na 50, eu evito pôr na 50. Mas se põe é um dos meus jogos fortes também. Eu gosto muito de jogar na 50. E às vezes quando eu subo pra passar guarda, o cara me coloca na 50, eu também adoro. Porque eu ataco bem ele da 50, né? Mesmo às vezes cedendo às vezes uma pontuação, uma raspagem, uma vantagem. Geralmente quando eu ataco da 50, eu ataco pra acabar com a luta. Legal, é bom demais, galera, ó, quem for lutar com ele, já treina essas defesas aí, que o bichão tá afiado. Ô galera, eu tive aqui hoje então com o William Von Sosten da Strong Inside, equipe Strong Inside agora, né? A equipe Strong Inside já tá lá na IBJJF. Isso. Todo mundo, os atletas que treinam aqui vão competir, estão competindo já pela Strong Inside, né? Isso. É isso. A gente, de um ano pra cá mais ou menos, eu sou Cícero Costa, a Bruna, que é minha sócia, ela é Atos, mas a gente acabou montando também a equipe Strong Inside para facilitar, principalmente porque eu gosto muito de falar para meus alunos estarem registrados. Então, para não ter que ficar toda hora mandando documentação lá ou para Cícero assinar ou para Atos assinar, eu peço para meus alunos se registrarem, a gente assina a documentação deles, eles têm um registro, eles têm um currículo de faixas garantido lá na IBJJF, para, como eu falei, hoje eu não sou atleta, amanhã você pode ser. Hoje eu não sou professor, talvez na faixa preta você queira ser professor de jiu-jitsu. E ter todo um registro histórico perante a federação, eu acho muito importante, né? A gente sempre trabalha aqui, eu falo que a gente até agora depois pós-corona, né? A gente trabalhou muito a questão do site. Então a gente fala que o jiu-jitsu ele é além do tatame. Então aqui a gente treina muito jiu-jitsu no tatame, mas ao mesmo tempo a gente tem muito conteúdo fora do tatame pra galera. Então, que nem eu falo, a gente sempre está com seminário de regras, eu faço muito seminário sobre história do jiu-jitsu, a gente adora falar sobre história do jiu-jitsu, eu já escrevi muitos artigos para a Gracie Magazine sobre história do jiu-jitsu, acho que são quase 30 artigos, 26 artigos, agora não lembro direitinho, publicados sobre história, e vira e mexe a Gracie Mag reposta os meus artigos, porque são curiosidades muito importantes. Aqui na academia tem vários desses artigos nas paredes, né? A gente fez um trabalho muito legal em Ribeirão Preto, que foi a revista, né, do jiu-jitsu, que conta um pouco da história do jiu-jitsu em Ribeirão Preto. Então você quer saber, meu professor é tal, de tal equipe, cara, aqui vai estar falando da onde o seu professor veio com toda certeza.
Aqui a gente está contando os primórdios do jiu-jitsu, os primeiros caras que chegaram em Ribeirão Preto com jiu-jitsu, as primeiras equipes e meio que as difusões que se surgiram a partir daí, né? Como a gente, eu que era da Núcleo, hoje sou Cícero Costa, a fundação da Strong Inside, outras equipes que se desmembraram, né? Como a Robson Moura, que antigamente era a Nova União Robson Moura, aí virou só Robson Moura, virou só o Chirubira, a Nova União foi para o outro lado. Então você tem vários desmembramentos aqui na história do jiu-jitsu, a revista foi um trabalho de pesquisa bem legal. Então a nossa ideia é sempre passar jiu-jitsu da forma mais completa para quem a gente tem contato. Então ele sabe treinar, ele sabe competir, se ele quiser competir, ninguém aqui é obrigado a competir. Ele tem respaldo sobre curiosidade da história do jiu-jitsu, de regras, treinos para fazer em casa e tudo mais. O que a gente puder ajudar, a gente ajuda. Bacana, maravilha. Galera, as redes sociais aqui do Willian da Strong Side vai estar aqui para vocês. Beleza? Obrigado, Willian. Valeu. Tamo junto. Obrigado. Os. E aí, gostou do vídeo? Então deixa o like para fortalecer o canal. E não esqueça de se inscrever se não for inscrito. Ative também o sininho para receber todas as notificações do canal. Aproveita e segue a gente lá no Instagram, @TangentBJJ. Também tem nossa fanpage lá no Facebook, facebook.com/TangentBJJ. Os links estão todos aí na descrição do vídeo.